Hoje eu vou te dar 5 pontos duros, diretos e confrontativos sobre a verdade. Você já se perguntou por que nós resistimos com todas as nossas forças à verdade? Mesmo que na maioria das vezes a gente fale ou confesse com a nossa boca que queremos a verdade, desejamos a verdade, pedimos a verdade, mas na maioria das vezes ou rejeitamos a verdade ou temos dificuldade de lidar com ela quando a entendemos. Você já fez essa pergunta? Hoje eu vou te dar apenas 5 pontos para você refletir e talvez, chegando a alguma conclusão, você possa mudar seu posicionamento e abrir a sua mente e seu coração para ser transformado pela verdade e talvez parar de sofrer com decisões erradas, com posicionamentos errados, ou talvez simplesmente a forma como você tem enxergado a vida. Então, ponto número 1. A verdade não é rejeitada por falta de evidência, mas por excesso de conveniência. As pessoas sabem quando algo é verdade, o problema é que a mentira costuma ser mais confortável, socialmente aceita e menos custosa. A pergunta que eu te faço: será que a maioria ou algumas das suas decisões, mesmo talvez você sabendo que aquilo não é certo, não é a melhor opção, mas o medo da consequência de lidar com a verdade faz com que você tome decisões enganosas, que talvez você já saiba que há uma grande chance daquilo não dar certo. Isso a gente pode colocar exemplos como a nossa fé, decisões relacionadas a dinheiro, decisões relacionadas a relacionamentos. Você sabe que aquele relacionamento não é bom para você, aquela amizade, mas você insiste, porque existe alguma conveniência ali, ou existe algo que é expresso naquela pessoa que tem relação com o que falta em você. Então, muitas vezes, nós pedimos, oramos a Deus: Senhor, eu quero a verdade, Senhor, eu quero andar na verdade, Senhor, eu quero fazer o certo, eu quero ser instrumento da sua verdade. E automaticamente ela é colocada diante de nós. Todas as vezes que você pedir a verdade, ela vai ser apresentada diante de você. Mas na maioria das vezes a gente não quer lidar com ela. Também por causa de crenças que nós temos. Toda vez que você receber uma verdade, você vai ter que desfazer de uma mentira que você carregou por muito tempo, uma crença errada sobre alguma coisa. E desfazer de crenças erradas tem a ver com humildade. Você vai ter que reconhecer que por todo esse tempo, até o dia de hoje, você estava errado. E uma das coisas mais difíceis para o ser humano é reconhecer quando ele está errado. Grande parte dos problemas sociais, problemas de relacionamento, estagnação, tem a ver com o fato do homem ter dificuldade de reconhecer que está errado. Esse é o trabalho do Espírito Santo, né? Convencer o homem, quebrar a dureza do homem, quebrar o orgulho do homem. Ponto número 2. A verdade destrói personagens que as pessoas criaram para si mesmas. Muitos não defendem princípios, eles defendem uma imagem. Quando a verdade expõe o teatro moral, ela vira ofensa. Tem mais ou menos a ver com o que eu falei aqui, no final do ponto 1. Toda vez que você recebe uma verdade, ela vai desconstruir a imagem de algo que você tinha criado. Algo que você, por muito tempo, projetou como verdade. Uma crença, uma imagem distorcida, uma ideologia que você formulou, que você acreditou, uma filosofia. Então a verdade, ela é uma pessoa. A verdade não é um conceito.
E muitos de nós temos acreditado que a verdade é um estudo, a verdade é um conceito, a verdade é uma junção de palavras, a verdade é uma formulação de ideias, a verdade é uma teologia sistemática, mas a verdade é uma pessoa. Ela é uma pessoa e ela tem um caráter. E se você deseja a verdade, a primeira coisa que você tem que começar a fazer é desfazer de suas convicções. Eu sempre falo para as pessoas, eu só tenho uma convicção, uma na minha vida. Convicção que eu digo é algo que eu tenho certeza que até o final da minha vida eu não estou errado sobre isso. É a convicção da minha salvação em Cristo. Todas as outras formulações, interpretações e conceitos estão sujeitos à mudança e à transformação, porque se Jesus é uma pessoa, aliás, se a verdade é uma pessoa e essa pessoa é Jesus, a única verdade absoluta é essa pessoa. E se é o Espírito que revela essa pessoa a nós, nenhuma interpretação humana é absoluta. A Bíblia diz que ela não pode ser interpretada ela não pode ser entendida por interpretação humana, né? E aí eu vejo pessoas com convicções sobre a vida, batendo cabeça, cometendo os mesmos erros, repetindo ciclos, repetindo padrões e insistindo que aquilo é a verdade. Nada que é temporal pode resistir à verdade, porque a verdade é eterna. Todas as vezes que eu começo a sentir que eu estou insistindo com algo e aquilo começa a se tornar uma obstinação. O que seria obstinação? Uma teimosia, né? Uma insistência com algo que se mostra infrutífero, endurecido, e mesmo assim você insiste com aquilo, mesmo assim eu insisto com aquilo. Isso é uma obstinação. Eu percebo que eu não estou na verdade. A verdade, ela flui, porque a verdade, ela é. A verdade não se prova. Então tudo que eu preciso provar não é a verdade. A verdade, ela se expõe. O Espírito Santo, o desejo de Deus é que nós conheçamos a verdade. Então, o desejo dele é que a gente entenda, que a gente tenha essa revelação. Por isso ele nos deu o Espírito Santo. Mas a maior barreira para o Espírito Santo é a nossa mentalidade, a nossa intelectualidade, a nossa convicção de coisas que não se provam. São as nossas certezas, as nossas crenças, que na maioria das vezes não são fundamentadas em nada, não se sustentam, e mesmo assim a gente resista. Paulo fala para a gente não resistir ao Espírito, mas muitas vezes nós resistimos, porque eu já falei 2 aqui pontos, mas tem mais. As conveniências, né? Os personagens que nós criamos, isso faz com que a gente deixe de experimentar a vontade perfeita de Deus, porque nós nos colocamos sempre como entendedores daquilo que a gente não entendeu. A prova disso é que a verdade, ela é frutífera em todos os aspectos. E quando nós não somos frutíferos naquilo que nós acreditamos, nós não estamos na verdade. E a gente sempre cria justificativas, explicações, subterfúgios. Não, mas é porque isso, porque aquilo, porque tal, porque aquilo. Sendo que a coisa mais fácil seria a gente dizer, não sei exatamente se o que eu estou fazendo é o certo, ou se o que eu estou crendo é o correto, mas eu vou para Deus, eu vou para o Espírito Santo, eu vou para a palavra e vou pedir a Deus que me esclareça. Eu me desfaço das minhas convicções, das minhas certezas e peço ao Espírito Santo que me revele a verdade. Paulo orava que Deus revelasse a verdade para os filhos de Deus, para os filhos na fé dele, né? Ele orava para o Espírito de revelação, o Espírito de sabedoria, para que eles pudessem compreender a profundidade do amor de Deus e a sua verdade, a sua justiça. Você já parou para pensar, já imaginou se Deus demorasse para corresponder a nós, como nós demoramos a corresponder a Ele? Às vezes, para que a gente faça algo que está sendo sugerido a nós,
Deus precisa nos quebrantar, precisa nos direcionar, precisa mandar anjo, mandar profeta, mandar palavra, permitir circunstâncias para que a gente se renda. E às vezes a gente quer a resposta imediata de Deus, principalmente nas nossas decisões erradas, nas nossas convicções erradas. Se você já parou para imaginar se Deus nos correspondesse na mesma disposição que nós temos para com o que Ele nos oferece? Então nós queremos fazer o que nós queremos, mas nós queremos a bênção de Deus sobre aquilo que nós decidimos fazer por nós mesmos. E ainda achamos que estamos fazendo para agradar a Deus. Quantas vezes eu já falei isso e já ouvi isso? Ah, mas eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Mas Deus não é glorificado em nós. Deus é glorificado em Cristo. E Cristo revelado em nós glorifica a Deus. Será que o nosso alvo não tem sido fazer o que queremos fazer com a justificativa de que é para a glória de Deus, porque negamos a verdade de que Ele só é glorificado em Cristo? Então, por isso encontramos no livro de João, a vontade de Deus, a obra de Deus na nossa vida é que nós creiamos naquele que Ele enviou. Porque quando nós cremos, Ele é revelado em nós. E quando Ele é revelado em nós, acontece a metanoia. A metanoia é a revelação de Cristo em nós. É a substituição da sua suposta verdade por a verdade absoluta, que é a pessoa dele. Então, quando eu faço qualquer coisa que não foi fruto de quem Ele é em mim, e eu digo que é para a glória dele, é o meu ego atuando. É o meu eu. Eu fiz, veja só, eu fiz para a glória dele. Mas a palavra não fala para você fazer para a glória dele. A palavra diz que Ele faz em você para a glória dele. Porque Ele só pode ser glorificado em Cristo. Então Ele só é glorificado na sua vida quando Cristo é revelado em você. Toda vez que Cristo é revelado em sua vida, Deus é glorificado. Mas quando você faz para glorificar Deus, você está se colocando no lugar de Deus. Porque você está querendo fazer uma obra que é dele, que só Ele pode fazer. Por isso, a Bíblia diz que vem dele, passa por ele em você e volta para ele. Em nenhum momento Deus coloca que a obra dele é feita por algo que nós fazemos. Mas a obra dele é o que ele faz em nós e através de nós e glorifica ele. Ele faz em nós e glorifica ele. O que ele faz em nós? O que Deus faz no homem, afinal? Ele revela o seu Filho. Como? Através do seu Espírito. O Espírito revela Cristo em nós. Essa é a obra de Deus. Mas nós não queremos essa verdade, porque essa verdade desconstrói toda a nossa parafernália do fazer, toda a nossa parafernália do mérito próprio, toda a nossa construção sistemática de se tornar alguma coisa através de nós mesmos é destruída quando essa verdade é exposta e ela é revelada em nós. Então nós lutamos, nós pedimos a Deus a verdade, mas nós lutamos contra ela. É como se você falasse, me dá um copo de água, e quando eu te desse, não, mas não quero. Por quê? Porque aquilo vai expor todas as mentiras, enganos, sofismos, paradigmas, raciocínios humanos, doutrinas humanas. Vai expor tudo isso. Quando você entender que Ele faz a obra e Ele se glorifica nele mesmo. Eu escutava muito isso na época que eu comecei na igreja, né? Todo mundo jovem e tal. E eu era mais velho, né? Mas o pessoal mais novo, que estava se convertendo naquela época, 19, 18, 17, 18, 19.
Ah, eu quero fazer medicina para a glória de Deus. Ah, eu quero. Como se Deus fosse ser glorificado em você fazer medicina. Deus é glorificado se Cristo for revelado em você enquanto você faz medicina. Se Deus criou todas as coisas, Ele criou o universo, como que Ele vai ser glorificado numa coisa tão comum, numa coisa social? Deus é glorificado quando você tem a revelação de Cristo enquanto você está naquele lugar. Quando você é transformado, quando podemos ver Cristo expresso, resplandecente em você, Deus é glorificado. Se a obra dele, ele diz isso em João, acho que 6. Quem estiver assistindo, coloca aí. A obra de Deus é que nós creiamos naquele que ele enviou. Ah, pastor, mas não é isso que quer dizer, está fora de contexto. Pega o texto inteiro, o capítulo inteiro e lê. Os discípulos estavam em dúvida em relação a isso, e Jesus explicou, a obra de Deus é essa. Que vocês creiam naquele que ele enviou, vocês creiam em mim. Porque crendo em Cristo, o Espírito Santo revela a verdade. O Espírito Santo que revela a verdade. Eu posso fazer 1.500 lives. Se o Espírito Santo não revelar a verdade para você, você não vai ser transformado. Não vai. Mas nós cremos que as nossas argumentações, o nosso empenho em fazer um sermão muito em palavras bonitas, organizado, com uma oratória, nós cremos que isso pode transformar as pessoas. Se nós pudéssemos transformar as pessoas por causa disso, não seria uma obra do Espírito Santo. Seria uma obra da minha competência. Seria uma obra da minha capacidade. E por mais que a gente fale isso, porque eu falo isso há anos, no fundo, a gente ainda acredita que a gente está fazendo. A gente ainda acredita que faz diferença o quanto eu forço a barra com as pessoas. A gente acredita. A live hoje está falando sobre isso. Por quê? Que nós resistimos à verdade enquanto pedimos ela. Deus, revela a verdade para mim. Né? Os discípulos chegaram para Jesus. Jesus, quando é que nós vamos ver? Né? Ele falou, eu estou aqui diante de vocês todos os dias, vocês não viram ainda? Porque você pede, nós pedimos a verdade, mas a verdade ela vai quebrar coisas em nós. A verdade vai revelar coisas que a gente não quer que sejam expostas. Ela vai revelar que tudo aquilo que a gente faz, dizendo que é para Deus, em nome de Deus, é só uma expressão de autoafirmação do nosso ego. Mas nós não queremos saber isso. Porque isso vai jogar por água abaixo tudo que eu construí, que exaltava o meu nome, que fazia eu acreditar que eu era alguma coisa que eu não sou. Então, às vezes através de uma posição social, às vezes através de uma igreja, às vezes através do ministério, através de uma profissão, né? O meu livro Vasculhando, ele diz o seguinte na capa: quem você seria hoje se te fosse tirado tudo e sobrar só a sua fé? Sobrar só a sua fé. O que você tem, cara? Ah, eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho reputação, eu não tenho dinheiro, eu não tenho profissão, eu não tenho igreja, eu não tenho vocação, eu não tenho chamado, não tenho nada. Eu só tenho a minha fé em Cristo. Quem seria você? Já se fez essa pergunta? Para eu escrever o livro eu tive que fazer a minha pergunta para mim mesmo. Para eu poder escrever eu tive que saber o que eu estava falando. Então quem você seria hoje nós vemos, não estou falando só cristãos, mas qualquer pessoa. Você é o que você tem, você é o que você faz, ou você é o que você é? Ah, eu sou o que eu sou. Então se tirar tudo que você tem, quem você continua sendo, quem você é, se tirar tudo que você tem? E se você perder sua reputação? E se você perder todo o seu dinheiro? E se você perder todo o seu prestígio social? Você continua sendo a pessoa que você é? Ou você se vê como alguém pelo que você tem? Ou pelo que você faz? Ah, eu sou advogado, sou médico, sou pastor. E se tirar tudo isso?
Algumas pessoas me chamam de pastor. Em Balneário Camboriú me chamam de apóstolo. Algumas pessoas me chamam de Léo. Mas quem eu sou? Qual é a verdade sobre mim? Então você tem que fazer essas perguntas, porque enquanto a gente não se questiona, a gente entra no automático. E aí a gente acha que a gente é aquilo ali. Ah, eu sou quem eu sou porque eu sou pastor. Tá, mas e se tirar isso de você? Você vai ter as mesmas convicções que você tem sobre você? Ou esse ser pastor, ser chamado de pastor, respeitado como pastor, ter um ministério, as pessoas te ouvirem, que te mantém acreditando no que você supostamente acredita? Não são perguntas filosóficas, são perguntas sobre a verdade. A verdade absoluta, ela descasca todo o engano, todas as narrativas que nós criamos, tudo aquilo que a gente inventou para dizer que está bem. Ah, eu estou bem porque... Mas no nosso inconsciente, na nossa mente, diariamente a gente conta uma historinha mentirosa para nós mesmos. A gente acredita. Aí a gente pega uma doutrina que alguém falou, seja lá qual for, e a gente estuda aquilo, e a gente se convence daquilo, mas a gente não conhece a pessoa de Jesus. A gente conhece um compilado, um escrito sobre ele, um relato de alguém sobre ele, mas a gente não conhece a pessoa dele. A gente repassa informações para as pessoas daquilo que nos disseram. Inclusive, desde que alguém disse a primeira vez, que foram os apóstolos que escreveram sobre Jesus, um telefone sem fio, século após século. E hoje a gente tem dúvida de acreditar se o que chegou nas nossas mãos é realmente a verdade. Não estou falando da Bíblia, mas mesmo assim as traduções, em cima de tradução, em cima de tradução, às vezes a gente se pergunta, será que não há um telefone sem fio? Porque se eu não conheço a pessoa dele, eu conheço apenas relatos, conceitos teológicos, explicações, argumentações. É como se eu passasse um ano aqui falando sobre você para alguém, mas eu não te conhecesse. Eu tive uma revelação sobre isso, eu não sei se eu falei em outros vídeos. Quando eu fui em Blumenau, eu assistia o Luiz Hermínio por 12 anos. Já tinha assistido ele por aproximadamente 12, não, mais uns 10 anos. E então, quando você começa a assistir muito uma pessoa, você acha que conhece ela, você acha que é íntimo dela. E porque você sabe tudo, ela fala, ela conta as histórias, testemunho de conversão, e ela toda terça e quarta e domingo ela prega, você assiste, então você vai se tornando íntimo daquela pessoa porque você está assistindo ela todos os dias. Só que quando eu cheguei lá e me colocaram sentado atrás dele, eu fiquei sentado assim, as costas dele dando para mim aqui. Aí eu cutuquei ele para dar o meu livro de presente para ele, e na hora que ele olhou para mim e me cumprimentou, e eu falei, olha, eu escrevi um livro, te assisto há muitos anos, eu estou tendo a oportunidade de estar aqui, queria te dar um presente e tal. Quando eu estava falando isso, me veio uma revelação, o Espírito Santo mostrou para mim, o Espírito Santo falou assim, você conhece ele? Se você falar para ele sobre você, se eu falasse para ele assim, eu sou o Leonardo, não lembra de mim? O que ele ia dizer para mim? Cara, sinto muito, mas prazer em conhecê-lo, nunca ouvi falar, não te conheço. Não. Deus me revelou o texto de Jesus falando para a pessoa assim, afasta de mim porque eu não te conheço. Deus revelou aquilo no meu coração. Ele disse, você falou dessa pessoa por 12 anos, você indicou os vídeos dele, você falou dele, você repetiu palavras dele. Você anunciou Luiz Hermínio para todo mundo que você conheceu. As pessoas que eram seus filhos na fé, as suas ovelhas, né? Sei lá como cada um. Você falava do Luiz Hermínio, como se você fosse amigo dele, como se fosse íntimo. Você propagou o nome dele. Mas quando você chegou diante dele, ele falou para você o quê? Nada, porque ele não te conhece. Então, nós estamos falando de Jesus porque nós estamos assistindo alguém falar de Jesus, nós estamos lendo a Bíblia como um livro que eu preparo os meus estudos, porque eu tenho que falar para as pessoas alguma coisa, e como eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que preparar alguma coisa.
Porque eu não posso falar do que eu não conheço. Então eu não conheço ele, eu tenho que pegar a Bíblia e fazer um estudo. Porque se eu não preparar um estudo, eu não tenho o que falar, porque eu não relaciono com ele. Mas e se eu vim aqui falar do que eu tenho falado com ele e o que ele tem falado comigo? As pessoas geralmente sabem o que elas vão dizer? Mas você não falou o versículo, mas você não abriu a Bíblia. As pessoas que falam isso são as pessoas bibliolatras. A Bíblia para eles é Jesus. Eles precisam fazer um estudo para fazer um sermão, para eles apresentar Jesus bonitinho, organizadozinho, do jeito que as pessoas esperam. Mas quem conhece Jesus, fala de Jesus como um amigo, como alguém que corrige, como alguém que repreende, como alguém que em algum momento da vida interviu, atuou, livrou, transformou. Mas quando eu fico com regras, pode isso, não pode isso, porque a Bíblia diz isso, porque a Bíblia diz aquilo. Isso aí é fiscal, oficial de justiça. Eles fazem assim, eles vêm com o mandato e vêm confiscar, né? Olha, eu estou aqui porque foi lançado lá o decreto, lá o juiz escreveu aqui e tal, eu vim aqui para confiscar seu carro, confiscar sua casa, ou vem com a polícia te prender. As pessoas que vivem da lei, elas se tornam fiscais da vida alheia. Quando você vive da lei, você quer saber se uma pessoa anda na lei? É o quanto ela fiscaliza a vida dos outros, o pecado dos outros. Se todo mundo está andando certinho, se está andando errado, se está fazendo tudo direitinho, ela está fiscalizando, ela tá com o livro da lei debaixo do braço. Ela não é um embaixador, porque você precisa saber a diferença entre fiscal e embaixador. Se você é um embaixador de Cristo, vai lá no ChatGPT e coloca assim, ó, funções do embaixador. Coloca lá. Depois você coloca assim, funções de um fiscal. Aí você vai ver, quem anda na lei é fiscal. Quem anda na graça, apesar que a lei aponta a graça, mas quem anda na graça, no caráter de Cristo, ele é um representante no sentido de vir fazer exatamente o que Jesus fez. E aí Jesus falou, em Isaías, a unção que está sobre mim, Deus me ungiu para libertar cativos. Não é? Anunciar o evangelho aos pobres. A unção de Jesus é que está sobre nós. Não é para condenar, é para libertar, é para salvar, é para perdoar, é para trazer reconciliação. A unção que está sobre Jesus. Ele vai lá no Novo Testamento, quando ele veio como um homem, ele repetiu o que estava lá em Isaías. Eu fui ungido para... Vai lá e vê. Jesus foi ungido para quê? Você foi ungido para a mesma coisa. Você foi para reconciliar, para libertar. Pessoas que estão aprisionadas na culpa, você não vai colocar mais culpa sobre ela. Você vai lá dizer que Jesus já levou a culpa dela na cruz. A pessoa que está aprisionada no medo, você vai falar para ela, Jesus é o amor. E o amor lança fora todo medo. A pessoa que está com vergonha de quem ela é, com a baixa estima, destruída para baixo, você vai lá e vai fazer o quê? Você vai lá libertar. Você vai tirar o jugo, porque Jesus falou o quê? Vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos, qual que é o verbo? Aliviarei. Irmãos, eu posso falar isso com convicção. Eu já vivi o contexto da mentalidade religiosa, já vivi debaixo de quem foi ou é, e uma grande parte das pessoas que nos pedem socorro são pessoas que estão completamente destruídas pelo jugo da intelectualidade, o jugo da racionalidade, o jugo da lei, o jugo da religiosidade. As pessoas não aguentam mais isso, elas estão morrendo espiritualmente, porque elas são imaturas de alguma forma e acreditaram que o evangelho é uma cartilha de regras para você seguir.
Pode? Isso não pode. Se você fizer isso, é maldito. Se você fizer isso, é bendito. Igual está lá em Deuteronômio. E elas trouxeram isso para a sua vida porque foi o que foi ensinado. Só que nunca elas estão vivendo uma plenitude da graça. Por que nunca? Porque sempre está faltando alguma coisa para cumprir. Sempre está faltando alguma coisa que eu não estou fazendo. Você acorda de manhã, pega a lista, ó, isso eu estou fazendo, isso eu estou fazendo, isso eu estou fazendo, mas isso aqui eu não estou. Então, é um dia pesado. É um dia cheio de culpa. Então, a verdade, nós não queremos a verdade. A verdade destrói nossos sistemas. A verdade destrói o nosso controle. A tentativa de controlar a si mesmo, a tentativa de controlar as circunstâncias e a tentativa de controlar as pessoas. Porque hoje, se tornar pastor é controlar vidas. Hoje, se tornar pastor é querer governar vidas, é mandar na vida das pessoas e exercer domínio e poder sobre as pessoas. Porque é o Espírito. A influência do Espírito do Anticristo no final dos tempos. O que a palavra diz? Porque por aumentar a iniquidade, controle é iniquidade, manipulação é iniquidade. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos, não são poucos, muitos, esfriará. Eu lido diariamente como? Em confronto, eu tenho confronto diário com o espírito da religião. Por quê? Porque as pessoas que vêm ou estão cativos a ele, ou foram libertas, mas estão agora se recuperando do espírito da religião. Aí o que acontece? Muitas das vezes eu acordo e eu vejo uma frieza vindo para cima de mim. Uma frieza. Como se fosse assim, ó, eu não quero mais saber de gente, eu não aguento mais gente, gente é muito complicada, crente é muito problemático, crente só dá trabalho, crente é cabeça dura. Mas isso é o espírito da religião. Porque tudo aquilo que você combate, né, ele vem de alguma forma parar. Porque se ele me convencer de que isso é verdade, as pessoas são difíceis, elas são complexas, não vale a pena, vai cuidar de sua vida. Ou eu vou esfriar e não vou querer mais mexer com isso, ou eu vou endurecer e começar também a exercer julgo sobre essas pessoas. Colocar elas como devedoras de tudo que eu fiz por elas. Exigir delas se tornarem aquilo que nem eu mesmo me tornei. Colocar que elas sejam aquilo que eu mesmo não consigo ser. Projetar nelas as minhas incapacidades e frustrações. E esperar que elas sejam aquilo que eu gostaria de ser e não estou conseguindo ser. Ponto 3, que eu falei aqui, né? Eu fui falando, mas a gente acaba que os pontos, né, se encaixam. Ó. A verdade tira o controle de quem manipula narrativas. Então eu falei isso aí agora. Quem vive de discurso seletivo odeia a verdade inteira. Então eu pego algo da Bíblia e bato naquilo, porque aquilo ali me dá uma narrativa que no final eu acabo escondendo Jesus do negócio. É só um meio de eu manter um discurso, uma narrativa de controle, de manipulação. E aí meu discurso começa a se tornar assim, ó. Vocês têm que fazer isso. Vocês têm que. Esse tem que é o problema. E por isso ela é atacada, relativizada ou silenciada, que é falando da verdade. Então quem vive do discurso seletivo odeia a verdade inteira. A verdade inteira é a pessoa de Jesus. Por isso ela, a verdade, é atacada, relativizada ou silenciada. Então o inimigo das nossas almas, ele sempre vai tentar atacar de forma direta, como às vezes acontece comigo, ataques na mente, pessoas que vêm com um discurso que às vezes você, né, começa a absorver aquilo, relativizar, dizer assim, bom, não é bem assim, mas não é bem assim. Ou silenciar, é como se você sentir medo, inibição, você ser intimidado a não falar ou não expor aquilo. Então, quando você expõe a relação, você está expondo a verdade, porque Jesus é uma pessoa, ele restaurou a nossa condição de filhos, então nós estávamos órfãos, nos tornamos filhos,
E essa filiação criou uma relação de pai com filho. O filho se relaciona com o pai através de Cristo. O Evangelho é uma relação. O Evangelho é uma reconciliação. É uma restauração de uma relação. Mas a gente insiste em pegar, o Evangelho é isso aqui, Então aqui você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Mas se você fizer tudo isso, aí tá tudo certo. Mas não precisa de conhecer Jesus não. É só você cumprir o que está escrito aqui que tá beleza. É o que nós temos feito. É o que nós temos sido induzidos a fazer. Muitas vezes nem estamos conscientes disso. Por isso que o Evangelho tem sido tão pesado. Porque o Evangelho não tem sido uma relação. O Evangelho não tem sido a pessoa de Jesus me sustentando quando eu estou caindo, que me pega pelo braço e me levanta. Não, ele tem sido só assim. Eu não estou cumprindo, está faltando eu cumprir alguma coisa. Está faltando eu fazer alguma coisa. Eu não fiz o suficiente. Eu vejo pessoas falando que acham que faz pouco para Deus. Não tem mais o que fazer para Deus, ele já fez tudo. Ele já fez a obra completa. Jesus disse, está feito. Ou está feito significa alguma coisa na boca de Jesus, ou não significa nada. Então não tem mais o que fazer. O que a gente precisa ser é filho. A gente precisa expressar a graça. Como é que você expressa a graça? Quando você vê que você é incapaz, quando você vê que você não consegue, quando você vê que você não tem nada que presta, mas ainda assim Ele coloca sobre você o poder dele, a unção, a capacitação. E aí você consegue fazer algo que você diz, mas como é que eu estou conseguindo fazer isso aqui? Eu não tenho condições. Hoje eu consigo medir, não no sentido de classificar, de medir como uma régua, mas de discernir. Eu consigo discernir a maturidade das pessoas pelo que elas falam. Toda pessoa que se apoia no conhecimento, ela não passou ainda. Quem se apoia no conhecimento está no âmbito da alma ainda. A alma é a mente. É a personalidade da pessoa, sentimentos, emoções, razão. Quando ela ainda se apoia muito na argumentação, no tanto que eu sei, no tanto que eu li, no tanto que eu estudei, porque eu faço, porque eu tenho dinheiro, porque eu compro, porque eu aconteço, é alma. A pessoa que ela rompe esse nível e ela passa para o nível da maturidade do espírito, ela não confia mais em nada. Ela não confia no tanto que ela leu, ela não confia no que ela estudou, ela não confia no dinheiro que ela tem, ela não confia em nada. Ela só confia que se o Espírito Santo fizer, está feito. Se ele não fizer, não tem nada que eu possa fazer. Se ele não está fazendo, é porque não tem o que eu fazer. Se ele não abriu a cabeça do cara, eu vou abrir a cabeça do cara para fazer o cara entender. Se ele não transformou aquela pessoa que é aprisionada em pornografia, aí eu vou pegar o cara pela gola, eu vou chacoalhar ele, vou dar um sermão nele, vou pôr uma pressão nele, aí ele vai ser livre da pornografia, por causa da minha pressão, por causa do meu dedo na cara dele, por causa do meu... Aí ele vai ser livre. Eu tenho o poder de libertar a pessoa pela pressão que eu dou nela, usando a Bíblia. Então, se a gente pode fazer a obra, a gente não precisa de Deus. E a gente está dando a glória para Ele de uma coisa que não é Ele que está fazendo. Porque a gente já passou na frente de Deus, a gente já passou. Deus, Ele quer construir a igreja dentro de nós, mas a gente já está construindo as paredes. Deus, Ele quer construir o reino dele dentro de nós, mas nós já estamos fazendo parafernália do lado de fora. Deus traz as pessoas, porque em Atos diz que eles tinham comunhão, eles se juntavam para orar e para ter comunhão e para comerem junto, e Deus ia acrescentando os que eram salvos. Deus acrescentava, mas a gente quer pegar a pessoa pela gola, convencer ela que ela é perdida, convencer ela que se ela não entregar a vida para Jesus ela vai para o inferno, e criar ainda alguns atrativos dentro da minha igreja para fazer ela ficar na igreja. Porque depois que eu trouxe, se eu não der alguma coisa para ela ali, ela não vai ficar. Só que quem é que fica? Quem foi convertido. Quem foi convertido de verdade, o Espírito Santo pegou ela por dentro, ela não liga para a parede, ela não liga para a luz, ela não liga para... Não pode ter isso? Pode. Tudo é lícito. Agora, se é isso que mantém a pessoa na igreja, eu não tenho uma igreja. Eu tenho um clube de entretenimento e eu tenho que ficar criando atividades para as pessoas não ir embora.
As primeiras igrejas que eu frequentei em Porto de Galinhas, não tinha nada, cara. Não tinha nada, só tinha palavra. Só a palavra. Os caras do louvor, não tinha cantor, não tinha ninguém lá que sabia cantar. Eles cantavam os hinos lá da harpa e tudo desafinado, tudo. Eu fiquei naquela igreja até o dia que eu me mudei de cidade. Não estou falando para vocês que eu sou bom, eu estou dizendo assim, eu sei que eu estava convertido. Deus tinha me pegado por dentro. Eu bebia cerveja antes de ir para o culto de oração. Eu fumava cigarro antes de ir para o culto de oração. E o meu líder sabia que eu fazia escondido. Só que ele não falava nada. Por quê? Porque ele queria que eu estivesse no culto de oração. Porque lá no culto de oração, o Espírito Santo ia me tocar e ia me transformar. E foi o que aconteceu. Mas se ele tivesse me chamado e me falado um monte de coisa na minha cabeça, jogado, eu já era um cara cheio de condenação, ferido, defensivo, não aceitava as pessoas falarem as coisas para mim. Então, o efeito dele me chamar num canto e falar um monte de coisa para mim, você não é convertido, por que você não para de fumar? Eu sei que você está fumando escondido. Eu ia falar, cara, obrigado por tudo, mas não dá pra mim. Entende? O Espírito Santo ia me pegar de qualquer jeito. Só que, o que esse cara fez? Porque pra mim, ele é um pescador lá de Porto de Galinhas, não é letrado, não estudou, não foi na escola, inclusive eu alfabetizei ele. E pra mim, sempre que eu falo de sabedoria, uma das pessoas mais sábias que eu conheci. Mais sábias que eu conheci foi ele. Eu falo que ele é o meu mestre pra sempre. É o irmão Amaro. Por quê? Porque eu voltei lá depois de muitos anos, eu falei assim, irmão, você levava eu lá para os cultos das irmãs, das senhoras lá, eu tinha tomado uma garrafa de vinho, tinha fumado, eu lavava a boca, escovava o dente, tomava banho, e achava que ninguém estava percebendo o cheiro. Ele falava, eu sabia todo o tempo. Mas eu te mantive no meio ali de quem estava orando, de quem estava falando da palavra. Você estava indo no culto de oração todo dia de manhãzinha, 5 da manhã. E eu não queria atrapalhar você a continuar indo, porque você queria mudança. Então todas as vezes, sabe, a gente vai crescendo na fé, vai amadurecendo, a gente vai percebendo, hoje eu consigo olhar e ver o homem tentando fazer, porque eu também tentava fazer a obra de Deus. Eu preciso fazer a obra de Deus porque eu preciso glorificar Deus, porque Deus me deu a salvação, eu preciso pagar ela. Eu estou devendo a salvação para Deus. Então não foi grátis, então não foi dada, foi vendida. Foi emprestada, foi alugada, só não foi dada, porque eu preciso pagar de volta. Então, voltando, né, ao ponto central aqui da mensagem, nós realmente queremos a verdade, a gente pede a verdade, mas a gente está disposto a receber ela, a aceitar ela como ela é, a pessoa de Jesus? Ou a gente já tem as nossas formulações intelectuais, as nossas formas de pensar? Ponto 4. A resistência à verdade é um ato de autopreservação espiritual. A resistência à verdade é um ato de autopreservação espiritual. Aceitar a verdade exige arrependimento. Você vai ter que dizer, estava errado, fazendo besteira. Então, como isso é muito difícil para o nosso ego, porque reconhecer que está errado, a não ser que o Espírito Santo atropele o nosso ego, a gente não cede. Não cede, irmãos. Tem situações assim, às vezes, que eu paro para pensar e eu fico, meu Deus do céu. Eu conheço pessoas que... Porque assim, a gente convive 1 ano com uma pessoa, aí troca, né? Aí começa outro grupo, aí mais 1 ano, aí 2 anos. Mas assim, eu já convivi com pessoas que durante 2 anos, 3 anos, eu nunca vi, num relacionamento constante, semanal, eu nunca vi a pessoa chegar para mim e dizer assim, eu errei. Dessa vez eu errei. Não é nem questão de errar comigo, mas errou em alguma coisa. Eu não devia ter feito aquilo, ou nunca vi. Aí eu fico pensando, bom, se ela é cristã, ela é nominal, porque a graça do Espírito Santo, ele vai
sequencialmente aí, trazendo uma progressão de mudança na nossa vida. Se ele não é crente, está tudo certo, porque se ele não é crente, ele não tem o Espírito Santo. Então o ego dele domina. A pessoa que não tem Deus como sendo a vida dela, ela tem o eu, ela é egocêntrica, né? Mas o que me assusta é a quantidade de líderes, pastores que nunca estão errados, não se arrependem. Ah, não preciso pedir perdão para Deus. Tudo bem, com Deus já é resolvido a questão, porque Jesus já resolveu essa questão definitivamente. Mas com o seu irmão, não. Se você pisar na bola com ele, você tem que pedir perdão para ele. E se ele pisar na bola com você, você tem que perdoar. Não preciso pedir perdão, porque Jesus já resolveu. Ele já resolveu com você a questão. Mas você não resolveu a sua questão com o seu irmão. E tem gente que está confundindo isso aí, o horizontal do vertical. Ah, eu não preciso pedir perdão para Deus, porque Deus já me perdoou em Cristo, mas eu também não vou pedir perdão para o meu irmão, porque o meu irmão tem que entender. Ele tem que entender, mas você está entendendo? Esse que é o ponto. Eu sempre quero que o irmão me ame, me perdoe, compreenda minhas fraquezas, me aceite do jeito que eu sou, mas eu estou fazendo isso com ele? Então, confessar Cristo hoje no Brasil... Todo mundo está confessando, porque ser evangélico é pejorativo. Mas ser cristão é bonitinho. Então, se você falar para a pessoa assim, você é evangélica? Não, meu irmão, eu sou cristão. Mas por quê? Não, porque eu creio em Jesus, eu não creio nas coisas dos homens. Eu não creio, não dependo dessas coisas dos homens. Não, é eu e Deus, só eu e Deus. Ué, então você tem que morrer e ir lá logo para o céu para ficar só você e ele. Porque enquanto a gente estiver aqui na terra, a relação do corpo de Cristo é com pessoas. Com pessoas. Eu sei a graça de Deus que tem sobre minha vida para eu lidar com pessoas. Por quê? Porque nas minhas feridas do passado, eu não suportava mais me relacionar com pessoas. As minhas experiências mais negativas dentro do Evangelho foi com crente, não foi com ímpio. Não foi com ímpio, foi com crente. As traições, as mentiras, as sacanagens, as pilantragens, as injustiças, foi com o irmão. Não foi o cara do mundo que me sacaneou. Não foi o cara do mundo. Por quê? A gente começa a andar no meio dos cristãos. Quando você se converte, você vai para a igreja, você faz amizade com crentes, você começa a andar com crentes, e é ali no meio que o negócio acontece. Então, se não for a graça de Deus que me transforma, me amadurece, o que a gente vai pensar? O que eu já escutei muita gente falar? Ah, eu não vou na igreja não, porque lá no mundo eu sou muito mais bem tratado. As pessoas do mundo não fazem comigo o que os crentes fazem. Eu já pensei isso várias vezes também. Pensei assim, cara, eu posso arrumar uma profissão e viver minha vida, esquecer esse negócio de gente evangélica. O povo evangélico é difícil demais, cara. Mas o que me mantém? A graça de Deus. A graça, ela é tão verdadeira que ela faz você fazer coisas que você não é capaz de fazer. Eu não sou capaz de me relacionar com gente xarope. Eu que eu falo tá vendo? O ego, eu não tenho paciência. E como é que eu consigo lidar com elas então? Porque existe uma graça. É um poder sobrenatural que me capacita a fazer o que eu não consigo fazer. E aí, às vezes, eu brinco falando a verdade. Eu não gosto de gente. Não gosto. Aí o pessoal lá do ministério que eu era, o pastor Leonardo não gosta de gente. Como é que um pastor não gosta de gente? Aí que está o poder de Deus na minha vida. Para eu lidar com gente, não gostando delas. Por que eu não gosto? Porque o meu antigo homem que já morreu, por isso que eu consigo andar no Espírito, o meu homem Adão morreu lá na cruz, no batismo. Não é ele que governa a minha vida, porque está morto. Mas o homem antigo, o meu antigo homem, é ferido. É machucado, é sensível, é cheio de defesas, cheio de argumentos defensivos, cheio de justificação, esse homem. E o novo homem é o homem que foi empoderado pela graça de Deus, foi capacitado a lidar com gente. Mas eu já tinha perdido essa capacidade. Tanto que eu fui para Porto de Galinhas, lá na minha conversão, e me isolei. Eu vivi 1 ano e meio isolado, eu não queria me relacionar com pessoas. Qualquer tipo de dificuldade que alguém demonstrasse ali, eu já me afastava. Então, se você não entender isso, você vai achar que é você que está fazendo. Irmãos, toda a minha função pastoral, toda a minha função apostólica, não tem nada de capacidade minha, porque por mim que eu falo, essa mente do homem velho,
Eu sumia, eu desaparecia, eu não queria nem papo com crente mais. A última coisa que eu queria ter amizade era com crente. A última coisa que eu queria fazer na minha vida era lidar com o evangélico. E eu faço isso diariamente. Então como é que eu vou dizer que sou eu? Não é um poder sobrenatural? Não é uma graça? Então a vocação, quando Jesus falou assim, ó, vós que estáis sobrecarregados, vós que estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim que o meu jugo é leve e suave. Esse jugo que Jesus coloca em nós, que é leve e suave, é uma capacitação, é uma graça, é um poder de você fazer aquilo que você não tem condição de fazer. Eu falo com toda a certeza, eu não tenho condições de lidar com gente. Mas, eu estou falando eu, né? Mas vem uma unção sobre mim, vem uma capacitação sobrenatural e eu tô lá. Tem gente que fala assim, nossa, minha filha fala, meu pai é tão paciente. Fala, glória a Deus, né? Ela tá vendo Cristo. Ela tá vendo Cristo em mim. Cristo é paciente, Cristo tem domínio próprio, Cristo é bondoso, Cristo é misericordioso, Cristo ama, Cristo tem tudo isso aí que você está vendo, é Cristo. Por quê? Porque eu sei, aquele homem que morreu no batismo, eu sei quem é ele. Ele não tem essas características. Ponto 5, para finalizar. Quem persegue a verdade costuma dizer que está defendendo o amor. Pronto, a religião pura, filho. Olha, quando eu escuto essas coisas, é em nome de Cristo que eu faço, é para a glória de Deus. Não, porque tem que amar, irmão. Já compromete tudo que eu falei aqui antes, sobre capacitação sobrenatural. Ninguém ama porque ama. Se você verdadeiramente ama alguém, é porque o poder sobrenatural de Cristo te capacitou a amar. Se você realmente tem uma bondade que você não sabe de onde sai, foi porque o poder sobrenatural de Cristo te capacitou. Então não tem mérito. Isso, a obra de, por isso que lá em João fala, a obra de Deus é que você creia naquele que te enviou. Porque quando você crê nele, ele é formado em você. Aí ele formado em você, que é uma árvore da vida em você, Cristo, começa a dar fruto. E esse fruto tem características. Quais são? Bondade, amor, alegria, domínio próprio, longanimidade. Entende? É o fruto. Não é quem você é. Se você está passando aqui, ó, eu tô pregando para aquela pessoa que está saindo da alma e rompendo no espírito. Se você está nessa fase da sua vida, entenda uma coisa. Você não é capaz de fazer nada. Você não tem capacidade de fazer nada. Se você pegar uma gripe hoje e for para o hospital, você morre. Tudo que você faz é uma capacitação sobrenatural que Deus te deu. Quando você fala e alguém te ouve, quando você fala a palavra de Deus e a pessoa entende e o coração dela se abre e ela entrega a vida para Jesus, não foi porque você é um bom evangelista. Não foi porque você prega muito bem. Foi porque o Espírito Santo abriu o coração dela através de uma unção sobrenatural que tem na sua vida, mas foi dada por Ele. Não é nada seu. Estude para você abrir sua mente. Não estude achando que a sua narrativa, a sua compreensão vai abrir a cabeça de ninguém, porque não abre. Você pode explicar 100 vezes a coisa para a pessoa. Se o Espírito Santo não abrir a cabeça dela, ela não vai entender o que você está falando. Porque o Evangelho é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para os que creem. É loucura para os que se perdem. Quando você começa a falar de Jesus, da cruz, não sei o que, os caras falam, cara, cala a boca, você está falando besteira. Quando você começa a falar a revelação de Deus no grupo, no púlpito, que você fala de dízimo por gratidão, de oferta, mas a pessoa fala, cara, o cara quer meu dinheiro. A pessoa não compreende a revelação, ela vai achar que você quer o dinheiro dela. Não adianta você falar, cara, mas não é porque Deus, é porque Abraão, é porque Paulo. Não, irmão, mas você quer meu dinheiro, não tem nada a ver, isso aí não tem que dar nada para ninguém, não. Deus não quer meu dinheiro. Por quê? Porque ela não tem a revelação. Se o Espírito Santo não revelar para ela, ela vai interpretar sempre assim. Quando teve a pandemia, o que o pessoal falou? As igrejas agora quero ver, fechar tudo. Os próprios crentes, eu escutei isso da boca de crente. Eu quero ver as igrejas agora sem dízimo, como é que elas vão ficar. Crente falando isso. Essa pessoa é convertida? A mente dessa pessoa aí sofreu metanoia? Não.
Então, se o Espírito Santo não abrir a mente dela, não adianta você ficar lá. Você passa um ano inteiro explicando uma coisa para a pessoa. Aí no dia da prova, né, que você faz uma pergunta, aí, o que você entendeu? Ela fala tudo. Já aconteceu isso comigo, eu dar aula 6 meses para a pessoa, aí no último dia eu fazer 2, 3 perguntas, a pessoa fala tudo diferente. Eu falo, não é possível, passei 6 meses falando. Não é possível que ela não entendeu nada. Mas é por quê? Talvez seja para eu entender, né? Para Deus falar sempre, tá vendo? Não é você. Você pode se desdobrar o que você quiser, com suas argumentações. Ah, é porque eu sei no grego, eu sei no hebraico, porque eu li o livro de fulano. Ah, é porque eu já li a Bíblia 50 vezes. Ah, é porque eu isso, eu aquilo, tudo vaidade. Porque quando você abrir a boca no poder de Deus, você vai falar, bom dia, tudo bem com você? E a pessoa começa a chorar. O que foi, irmão, que aconteceu? Não sei, irmão. Estou sentindo um negócio, me deu um quebrantamento. O que é isso? Eu falo, irmão, é Jesus. Aí o Espírito Santo te tocou. Quer confessar Jesus? Quer entregar a sua vida hoje? Quer ser batizado? Eu quero. Eu já vi isso acontecer lá no sítio. Então, eu sei que não tem como eu fazer isso com a pessoa. Mas aí eu vou contar as minhas vantagens. Não, porque você sabe, né, irmão? Então, muitas vezes teve um vídeo aqui que eu fiz, que eu falei sobre as ofertas, a minha vida de oferta, minha vida de semeadura. Mas eu falei antes, eu disse, gente, agora eu vou usar de insensatez. Para que talvez, né, tipo assim, eu vou lá na insensatez de vocês. Já que vocês estão falando de mérito, eu vou falar alguns então, mas eu estava falando no sentido que, como Paulo fez, eu vou falar de insensatez então, vou falar da mesma coisa que vocês estão falando. Já que vocês estão fazendo reguinha de quem deu mais, aí ele fala, eu sou judeu, da tribo de Benjamim, perante a lei irrepreensível. Ele fala, vocês não estão querendo fazer competiçãozinha de quem faz mais? Aí ele apresentou o antigo homem dele. Mas ele não estava enaltecendo isso, ele estava mostrando para eles assim, se vocês quiserem competir então, homem a homem, ego por ego, então vamos medir nessa régua aí. Agora, se vocês quiserem, porque depois ele complementa o contexto, se vocês quiserem ir pela graça, aí vocês vão ver que ninguém é bom e que ninguém é isso aí, nada do que vocês estão falando. Assim que a gente tem que ser. Às vezes você vai usar com os insensatos, usar que eu digo assim, não como ferramenta, mas por exemplo, de repente você fez uma faculdade, 2, você estudou alguma coisa. Aí você vai chegar numa roda e os caras estão lá se vangloriando. Aí você vai chegar e falar de Jesus. Ah, cara, Jesus tem nada a ver. Você fala, não, cara, eu sei o que estou dizendo. Você está falando aí de ciência, eu também estudei, cara. Aí você quer, tipo assim, vamos para insensatez? Beleza, estudei isso, a Bíblia diz isso, e o livro de tal fulano diz isso aqui e tal. Talvez o Espírito Santo vai te colocar numa situação dessa, só para você ir lá na mente da pessoa e dizer o seguinte, irmão, nessa área aí também eu entendo, mas vamos sair daqui e vou te mostrar um outro lugar, que é a graça de Deus? Até porque na maioria das vezes Deus vai te colocar em situações que aquilo lá que o cara está dizendo não está resolvendo o problema dele. Muitas das pessoas que foram lá no sítio em Xangrande, elas foram tocadas pelo Espírito Santo e elas abriram o coração para escutar, porque toda a inteligência delas, todo o dinheiro delas, toda a ciência delas não estava resolvendo o problema. Aí ela foi lá pedir socorro. Pô, cara, você deve ter alguma palavra aí para mim, porque meu dinheiro não está resolvendo, minha ciência não está resolvendo, meu intelecto não está resolvendo, minha influência social não está resolvendo, então está faltando alguma coisa que eu não tenho. Está faltando o Espírito Santo. Teve uma que eu respondi assim, está faltando o Espírito Santo. Mas como assim? Você está dizendo que eu não sou crente? Eu falei, não sei. Eu só sei que se você tivesse nascido de novo, você não estaria com esse discurso aí de que está faltando alguma coisa. E tudo isso que você tem não está resolvendo o seu problema, porque seu dinheiro não vai comprar o que você está querendo. Porque se dinheiro preenchesse, era só você pegar uma nota de 100 e comer. Dinheiro não está te resolvendo. Seu casamento não está te resolvendo. Seu estudo não está te resolvendo, sua profissão não está te resolvendo, sua influência social não está te resolvendo, então está faltando o quê? Está faltando o Espírito Santo. Pô, mas eu sou crente há não sei quantos anos. Eu falei, talvez você é crente de confissão, assim, né, nominal. Ah, mas eu vou na igreja, já fiz seminário. Então. Aí o que aconteceu? Eu falei para ele, vamos batizar nas águas? Aí ele, como assim, cara? Não sei o que. Não, vamos batizar nas águas. Por que você está dizendo que eu não sou salvo? Eu não estou dizendo que você não é salvo. Estou dizendo, você já batizou? Não, então você vamos batizar. Você é batizado no Espírito, nas línguas? Não. Então pronto, vamos batizar nas águas, já batiza nas águas e batiza no Espírito, nas línguas. Aí quando a gente foi batizar ele, eu falei, vou fazer o procedimento padrão, como se você estivesse entregando sua vida para Jesus hoje. Eu sei que você já entregou há muitos anos atrás e tal. Beleza, aí ele,
Pai, entrego minha vida, reconheço que o Senhor é Salvador da minha vida e tal, entrego meu corpo, minha alma, meu espírito, não sei o que e tal, o Espírito Santo vem habitar dentro de mim, e nananã e tal. Aí o Pai, eu batizo ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu mergulhei ele na água, e quando eu tirei ele assim, ó, o rosto dele saiu da água, assim, ele já saiu orando em línguas, e ficou orando em línguas, sei lá, 40 minutos sem parar e não conseguia parar. O Espírito Santo tomou ele de uma forma muito poderosa. Aí ele foi embora, continuou orando em línguas. Beleza. Então, o que eu fiz? Nada. Escutei ele umas 4 horas, minha cabeça já estava latejando. Os argumentos teológicos. Não, porque não é assim, porque o batismo não é assim, porque não existe línguas, porque não sei o quê, porque tal. Mas então, né? 4 horas escutando o cara, no final eu falei, bom, mas e aí? Então, isso aconteceram várias vezes, porque quando a gente entende que não é a gente que faz, uma pessoa que sabe que não fez e ela se vangloria no que aconteceu, ou ela é muito besta, muito boba, de saber que não fez e ficar achando que fez, ou ela é muito mau caráter, de falar que fez uma coisa que não foi ela que fez. Eu, por muito tempo, fui bobo, vaidoso. A gente, não, irmão, não foi eu não, toda glória é para Deus, mas lá dentro eu me achando o cara que faz. Não, Senhor, toda a glória e toda a honra é para o Senhor. Eu vejo os novos convertidos hoje em dia que eles são tão espirituais, alguns, né? Eles querem mostrar uma espiritualidade, aí na mesma hora que eu vou criticar, eu falo, rapaz, mas eu também era assim, cara. Deixa pra lá. Por quê? Aquele negócio de... Você faz um elogio para a pessoa, ela, não, irmão, isso é glória toda para Jesus, é a honra toda dele, como se a gente não soubesse, como se eu não soubesse que a honra é dele, né? Mas é parte do processo, todos nós começamos bebês, não tem nada de errado em começar a beber, o errado é eu ficar bebê para sempre. Me escondendo numa falsa espiritualidade, numa falsa intelectualidade, sabe? Se esconder porque eu nunca vi pastor como um título, eu vejo como uma vocação, assim, uma função, né? Uma operação do Espírito na nossa vida. Mas tem gente que acha que é cargo, que acha que é título, então ele se esconde, né? Se você não chamar a pessoa de pastor, ela se ofende, porque aquilo lá empodera ele chamar de algum... Apesar que no Brasil hoje pastor está ficando meio pejorativo, mas... Mesmo assim, eu me escondo atrás do título, eu me escondo atrás da quantidade de membros que tem na igreja, eu me escondo atrás da minha influência, eu me escondo de quantos seguidores eu tenho no Instagram, eu me escondo atrás de um monte de coisa. Menos daquilo que eu devia me esconder, né? Debaixo do quê? Da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele me exalte. O que é Deus me exaltar? Eu também lembro isso quando a gente viajava em missões no Nordeste, pessoal. Não, porque Deus me exaltou aquele dia, porque foi dada a oportunidade de eu pregar. Deus me exaltou. Como se o propósito de Deus fosse ficar exaltando a gente para as pessoas, não é? Na nossa vaidade. Não, Deus vai me exaltar e eu vou ser engrandecido perante as pessoas. Se Deus só pode ser glorificado em Cristo, Ele vai te levantar quando Cristo é revelado em você. Porque Ele quer mostrar Cristo para o mundo através de você, e não você. Mas se Cristo for visto em você, Ele vai te colocar nos lugares mais que você nunca imaginou que você poderia chegar. Se você for ver, você vai, cara, como é que eu vim parar aqui? Porque Deus quer revelar o Filho dele ali. Quando Ele revela o Filho dele, Ele é glorificado. Ele quer ser glorificado ali naquele meio. Então Ele precisa levar um vaso. Porque o precioso está dentro do vaso. É um vaso. Ninguém vai ver o vaso. O vaso é só para colocar a planta. Mas Ele quer mostrar a planta para o mundo. E aí Ele vai pegar, olha, se eu tenho que levar essa, sei lá, orquídea, margarida, sei lá, eu preciso levar essa margarida aqui para o presidente de tal país. Aí Ele fala assim, eu vou mandar o vaso lá. Quando entregarem o vaso, né, que tem uma planta ali dentro. Então Ele quer mostrar a planta. Porque se Deus quisesse mostrar o vaso, não precisava pôr a planta dentro. Ele mostrava o vaso. Olha, agora eu vou mostrar o Leonardo para o mundo. O Leonardo vai ficar conhecido diante de todos. E não, se ele está dizendo, meu nome vai ser exaltado perante as nações. O nome dele só pode ser exaltado em Cristo. Então, se Cristo não é revelado em mim, para que ele vai me mostrar? Para quê? Para as pessoas bater palma para mim e virar fã meu, igual hoje em dia tem fã de pastor? Sou fã do pastor tal. Meu ídolo, pastor tal é meu ídolo. Então,
Mas aí a complementação do versículo é que antes da ressurreição de Jesus, ele era o maior, mas no reino de Deus, ele era o menor, porque João não experimentou o que a gente experimentou, que é você nascer de novo, nascer do Espírito, porque o novo nascimento só veio depois que Jesus ressuscitou. Então tem esse fator. O João Batista, ele apontou Jesus, porque o alvo era Jesus, mas no momento que ele estava preso, ele começou a ficar em dúvida. Porque, veja só, foi bom até o pastor Felipe falar isso aí, que tem a ver com o que a gente está falando aqui. João Batista, ele sabia que Jesus era, então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus falou para ele, me batiza. Não, mas como é que eu vou te batizar? Eu não sou digno nem de desamarrar suas sandálias. Aí Jesus falou, faz para que se cumpra toda a justiça. Só que depois, existem várias linhas teológicas, não vou entrar aqui nesse debate, mas a gente vê que em algum momento, parece, tá, que João falou para os discípulos dele, olha aqui, discípulos dele. A partir do momento que Jesus foi, que Deus falou, esse é o meu filho amado em quem me comprazam, os discípulos de João deixam de ser discípulos de João e tinham que passar a ser discípulos de Jesus. Ele não apontou Jesus? Como é que quando João estava na cadeia ele ainda tinha discípulo? Ele não recomendou todo mundo para Jesus? Por que ele ainda ficou com o discípulo? E depois ele falou para os discípulos dele, vai lá e vê. Ele começou a ficar em dúvida. Será que ele é mesmo quem ele disse que era? Aí Jesus mandou um recado para ele, avisa para ele que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, e os cativos estão sendo libertos. Não é isso que ele diz? Então, tem muita controvérsia aí sobre essa questão que a gente está falando, mas tem a ver nessa parte de você aponta Jesus, mas quando as pessoas começam a seguir Jesus, você fica com ciúmes. Porque você quer que segue um pouquinho você também. Você quer que elas sejam submissas a Deus, mas elas também não podem deixar de ser. É como fosse assim, você quer dividir o governo da vida das pessoas. A pessoa quer dividir. Nós lutamos contra isso dentro de nós. Então é assim, ou é de Jesus ou é meu. Minha função como pastor é um colaborador no sentido de quê? De trazer as pessoas, igual o pastor Felipe falou aí, ele usou o exemplo de João Batista, apontar Jesus. Olha para Jesus, segue Ele, conheça Ele, se relacione com Ele. Se você estiver tendo dificuldade, eu te ajudo. Eu vejo a minha função assim, para os líderes, pastores, irmãos que me procuram. Irmão, eu estou tendo dificuldade, eu não estou enxergando a cena com clareza. Aí eu vou lá, não irmão, pera aí que eu vou te mostrar. Vou pegar uma lanterna aqui, vamos junto aqui. Só que quando ele avista Jesus, eu tenho que fazer o que o João Batista meio fez mais ou menos, né? Só, tá vendo ele agora? Jesus, esse aqui é o João, tudo bom, João? Então, agora segue ele. Agora você segue Jesus, tá? Qualquer coisa, eu tô aqui do lado, porque nós estamos andando junto. Então, qualquer coisa, eu tô aqui, eu sou o irmão mais velho. Mas olha para ele, tá? Ele que é o pastor, ele que é a verdade absoluta, ele que... É muito difícil para nós, sabe? Parece, para eu falar que é muito fácil. Por que é difícil? Porque aquilo que já aconteceu no batismo tem que ser revelado dentro de nós. O que aconteceu no batismo? Aquilo que Paulo disse, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Para isso ser revelado com profundidade em mim, depende também do Espírito Santo. Porque eu posso falar isso de forma muito romântica, muito eloquente, mas no dia a dia, na realidade, você vai ver outra coisa. Você vai ver eu cercando as pessoas, você vai ver eu controlando, eu manipulando, induzindo, e não. Aí quando a pessoa começa a ficar muito íntimo de Jesus, eu puxo um pouquinho para mim, porque senão eu vou ficar sem. Sem o quê? Sem o controle, porque o ser humano caído, ele deseja adoração assim como Satanás. Por isso que Tiago fala de alguns comportamentos que ele fala, isso é diabólico. Por quê? Porque quando nós não nascemos de novo, quando nós não temos a revelação do Espírito, de quem nós nos tornamos, filhos de Deus, inconscientemente, quando eu chamo inconscientemente, é aquela parte lá no fundo da queda, nós desejamos ser adorados.
Nós desejamos. Só que existe uma condição que Deus não deu para nós. Nem antes, nem depois de nascido de novo. Ele não deu essa capacidade para a gente. A gente não tem essa unção. A gente não tem essa graça de conseguir carregar a adoração. Quando alguém começa a aceitar a adoração, essa pessoa cai. Muita gente que cai no percurso da jornada ministerial é quando ela começa a aceitar a adoração, quando ela começa a se alegrar com a pessoa. Pastor, cara, você é o cara. Nossa, pastor, se não fosse você, o Senhor, a minha vida não tinha mudado. Nossa, como o Senhor é poderoso em Deus. E ele começa a receber aquilo. Ele cai, porque o homem não recebeu a capacidade de receber a adoração, de carregar a adoração. Então, o dia que ele recebe, o peso é tão grande que ele cai. Ele cai em qualquer coisa. Ele cai numa vaidade, ele cai num adultério, ele cai em alguma coisa. Ele cai. Então, quando você vai ver pastores que passaram por situações e se arrependeram, porque tem gente que cai e nunca mais levanta. Ele continua pregando, mas está caído. Por quê? Porque ele nunca se arrependeu. Mas aqueles que se arrependem, eles falam assim, olha, eu me ensoberbeci. Eu comecei a achar que era eu que estava fazendo. Eu já ouvi testemunho de pastores que disseram, olha, eu comecei a achar que aquilo tudo que estava acontecendo era eu que estava fazendo. Eu comecei a receber a adoração das pessoas, eu comecei a receber o elogio delas como algo que, nossa, me envaidecia aquilo, me ensoberbeci, comecei a achar que eu era o cara, caiu. Alguns se arrependem, conseguem restaurar o seu ministério de poder, outros continuam falando lá, meu ministério, pregando, muda o evangelho, distorce, inventa um monte de coisa nova, diz que é uma revelação nova, que agora é a graça verdadeira, e se embanana todo, mas qual que é a característica que você consegue ver que aquela pessoa não foi restaurada? Porque ela continua justificando o erro dela. Ela não tem quebrantamento. Ela nunca chegou e disse assim, gente, teve um período da minha vida ali que eu me perdi, bagunçou tudo minhas ideias, quando eu fui ver, eu estava cego e tal. Não é questão de pedir perdão para os outros, é questão de entender que estava errado. Mas aí ela começa a justificar. Não, aquilo aconteceu porque tal coisa, me perseguiram, porque foi injusto, porque a mulher que me seduziu. É porque ele não se arrependeu. E assim tem muitos no Brasil. Então eu espero que eu não caia, mas eu espero também que se um dia eu cair, que o Espírito Santo me recomponha, me dê o quebrantamento do arrependimento, para que eu enxergue aonde eu errei, como está lá em Apocalipse, que é para a igreja de Éfeso, né? Olha para onde você caiu, volta lá e se levanta e começa de novo. Então, o amor vira desculpa para tolerar tudo, menos a confrontação, que é o que eu estava falando aqui. A verdade é chamada de falta de amor. Então, quando a verdade é expressa, irmão, mas você não está amando, você tem que amar. E quando ela expõe o que ninguém quer largar, quando a verdade expõe algo que a gente não está disposto a soltar, às vezes é o nosso egocentrismo, então a gente rejeita a verdade. Deus abençoe vocês. Passou um pouco aqui do que eu esperava, mas eu me deixei livre para falar o que eu creio que nós temos para hoje. Vocês tenham uma ótima sexta-feira e Deus abençoe vocês.